Outra indicação interessante da cirurgia ortognática está relacionado aos pacientes que fizeram em algum momento da sua vida uma compensação ortodôntica através de tratamento protético, que era uma forma de você tratar o paciente também, e até mesmo uma questão de pouca informação, pouco recurso financeiro, né? Em que o paciente, normalmente um paciente de mais idade, em que apresentava uma mandíbula exagerada, uma maxila deficiente, em que havia uma compensação protética, ou seja, a utilização, seja através de implantes ou através mesmo de próteses, que fazia essa compensação da questão oclusal. Porém, essa compensação é puramente dentária, né? E a face do paciente sofre em relação a esse aspecto. Então, a cirurgia ortognática também vem para auxiliar esses pacientes em que havia ou houve uma compensação protética em algum momento da vida e que ainda há um prejuízo estético em que o paciente não está totalmente satisfeito com essa situação. Esse é um exemplo em que havia uma compensação protética bastante significativa dos incisivos superiores, né? Mas notem que há um prejuízo estético ainda da paciente. Embora ela tenha uma relação oclusal que permita ela ter uma mordida razoável, havia um prejuízo estético nesses pacientes. É comum, lógico, em pacientes de mais idade, em que a gente tem uma situação em que havia essa compensação protética sem a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática foi desmistificando-se ao longo dos anos, né? Uma vez que antes se fazia somente cirurgia de mandíbula, agora se passou a fazer cirurgia de maxila, de mandíbula, de mento, com resultados estéticos funcionais muito mais promissores e com muito menos trauma, então encorajando muito mais pacientes a se sujeitar a esse tipo de cirurgia. E é exatamente o que aconteceu no caso dessa paciente, em que havia uma compensação dentária, né, mas havia um comprometimento facial, no aspecto estético dessa paciente. Então ela foi submetida a um tratamento ortodôntico para fazer uma descompensação ortodôntica, são trocadas essas próteses, descompensadas essas próteses, para que no futuro a gente possa ter uma relação das próprias próteses melhor, dando maior durabilidade no final do tratamento. Então notem que o pré-operatório apresentava uma compensação bastante importante, protética, e aqui já nessa situação, uma situação em que a gente vai ter até mesmo uma maior longevidade dos implantes das próteses, visto que eles vão estar funcionando de uma maneira mais fisiológica, mais anatômica, permitindo um resultado de longevidade para as próteses. Além, obviamente, uma resposta estética em que a paciente tem uma melhora estética, um rejuvenescimento da estética facial em virtude dessa movimentação esquelética, dando uma maior harmonia estética facial. Então a cirurgia ortognática também pode atuar nessas situações em que o paciente tem uma prótese superior ou inferior, ou ambas, compensatórias, né? Porém uma deficiência esquelética bastante importante que compromete sua estética facial. E nessas circunstâncias, nós não vamos conseguir somente com a resposta dos dentes ter essa resposta estética. Então é necessário se fazer um tratamento junto com o protesista, de uma descompensação dessas próteses, né, para que aí cirurgicamente a gente consiga restabelecer a real situação do aspecto esquelético e consequentemente dos tecidos moles, dando uma maior harmonia facial. Notem o rejuvenescimento dessa paciente em função dessa situação de movimentação de todo o esqueleto. Então, toda vez que você mexe, principalmente em maxila, você tem um rejuvenescimento dos lábios, da região paranasal, do nariz, que são movimentações que rejuvenescem os pacientes de modo geral.